Precisamos acabar com a vontade de verdade. Mas o que é isso? No final do vídeo você vai entender esse conceito. No final do vídeo você vai entender esse conceito, você vai entender por que precisamos acabar com a vontade de verdade, o que é vontade de verdade e por que talvez essa seja a principal questão filosófica do século XXI. Inclusive, eu diria que é uma questão milenar que vem sendo ocultada e que a gente consegue achar aqui e ali ferramentas para lidar com ela, mas vem sendo silenciada, vem sendo ocultada, e esse vídeo vai ser um pouquinho complexo para quem gosta realmente de filosofia, e ele é uma vídeo-resposta, tá? Ele é um vídeo-resposta a uma live que o Glaucio Gonzalez, do canal Glaucio Gonzalez, fez com o Matheus Bustamante, do canal Pantarrey. Essa live tá lá no Pantarrey, é sobre anarquismo e pós-modernismo. Vocês acham com facilidade, eu vou deixar aqui no link, na verdade, para vocês assistirem, eu recomendo. É uma live muito interessante, tá? Tanto o Matheus quanto o Glaucio são excelentes, você vai aprender muito. Eu aprendi muito com a live, é uma live, de certa forma, direcionada a mim. Talvez até role outra live em algum momento, eu já fiz live com o Glaucio, a gente já debateu, inclusive live com o Pedro, etc. Tem toda essa discussão, ela tá um pouquinho de lado, claro, também temos outras coisas importantes para falar, mas eu queria chegar aqui no momento central de divergência que eu tenho com Pedro, que eu tenho com Glaucio, que eu tenho com qualquer marxista que esteja em alguma forma lutando em nome da vontade de verdade. Algum marxista que esteja defendendo, ou marxista, ou anarquista, no caso o Glaucio é um anarquista. Eu nem acho que o Glaucio é um grande defensor da vontade de verdade, mas eu acho que ele ainda não tomou autoconsciência de que é preciso combater a vontade de verdade e que, né, o anarquismo deveria estar fechado com isso. Então ele fala que o anarquismo, de certa forma, é base para o pós-modernismo, mas parece que o pós-modernismo se perde, né? Então se afasta do anarquismo, etc. Eu acho que o pós-modernismo se acha. Na verdade, o pós-modernismo se encontra. Eu concordo que o anarquismo é uma das bases do pós-modernismo. Isso vai ficar bastante claro, porque eu acho que o anarquismo também é uma luta contra a vontade de verdade. Eu, inclusive, acho que isso vale para o marxismo, tá? Então, nesse momento, nessa questão, o marxismo ainda tem uma série de problemas de muito mais de vocabulário, porque é do século XIX. O mesmo vale para o anarquismo, por conta de estarem no século XIX, com vocabulário do século XIX, vai gerar uma série de problemas que vai parecer que eles são uma defesa da vontade de verdade, e porque o que se segue depois é realmente uma defesa da vontade de verdade. Então marxistas são grandes defensores da vontade de verdade, enquanto Marx e Engels não eram. Na verdade, a gente se encontra no pós-modernismo. Quando a gente toma autoconsciência completa de que a gente precisa superar a vontade de verdade, que a gente cria outro horizonte filosófico que está sendo construído, que ainda é bastante complexo, bastante difícil. As pessoas estão todas confusas sobre o que é o pós-modernismo, normalmente culpando os pós-modernos. Eu não vou culpar nem desculpar eles, eu acho que eles têm uma parcela de culpa, mas eu acho que esse vídeo vai esclarecer muita coisa para vocês. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. E eu vou começar citando Foucault numa série de conferências que ele dá chamada A Verdade e as Formas Jurídicas, inclusive uma série de conferências que ele dá aqui no Brasil, e vamos para a citação. No fundo, a grande oposição entre o retórico e o filósofo, o desprezo que o filósofo, o homem da verdade, o homem do saber, sempre teve por aquele que não passava do orador, o retórico, o homem de discurso, de opinião, aquele que procura efeitos, aquele que procura conseguir vitória, esta ruptura entre filosofia e retórica parece caracterizar o que se passou no tempo de Platão. E o problema é de reintroduzir a retórica, o orador, a luta do discurso no interior do campo de análise. Não para fazer, como os linguistas, uma análise sistemática de procedimentos retóricos, mas para estudar o discurso, mesmo o discurso de verdade, como procedimentos retóricos, maneiras de vencer, de produzir acontecimentos, de produzir decisões, de produzir batalhas, de produzir vitórias, para retorizar a filosofia. Essa é uma fala de Foucault. Daí tem um cara chamado Roberto Machado, talvez vocês devem
ter ouvido falar, porque ele é um grande especialista de Foucault. Ele faleceu há pouco tempo, inclusive. Ele vai perguntar para o Foucault: é preciso destruir a vontade de verdade, não é? E o Foucault responde que sim. E daí, em outro momento, ele vai dizer o seguinte: parece-me que temos aí, ao abordar o problema da materialidade da linguagem, uma espécie de volta ao tema da sofística. Então entenda que o Foucault está entendendo que essa necessidade de resgatar os sofistas, a autoconsciência de que o que eles estão fazendo é retórica, é persuasão, é oratória, em detrimento de um grupo que a gente vai chamar de filósofos que acham que estão encontrando a verdade, né? Em Platão é a verdade que está no mundo das ideias, em Aristóteles é a própria natureza que dá essa verdade. Essa autoconsciência Foucaultiana, essa autoconsciência que eu chamaria inclusive de pós-moderna, de que na verdade o que essas pessoas também estão fazendo é retórica, é muito importante para a gente entender o presente. É muito importante para a gente entender a modernidade, para a gente entender tudo que está acontecendo no mundo filosófico, porque a filosofia ela vem numa cisão. A filosofia vem numa cisão entre essas pessoas que então estão em busca de algum tipo de verdade, qualquer que seja ela, mas verdade com V maiúsculo, essa verdade que está além, que está em outro lugar, e pessoas que estão conscientes da materialidade da própria verdade. E daí os sofistas estão conscientes da materialidade da verdade, então já são materialistas da antiguidade, e os filósofos não, os filósofos são os grandes idealistas. É verdade que em certo sentido Aristóteles não é tão simples assim, tá? Aristóteles também tem certa dialética, certo materialismo em Aristóteles quando ele vai falar de uma série de coisas, mas o Aristóteles da obra A Política, ele é um idealista. Então, Platão e Aristóteles, senhores de escravos, foram fetichizados pela nossa tradição como pessoas muito nobres que buscavam a verdade. E daí tem aqueles caras, tudo um bando de maluco que não acredita em verdade, são relativistas, são um cético autocontraditório, contradição performativa e mais um monte de besteira que eles vão usar para difamar. Na minha época de graduação, chamar o outro de sofista, chamar o coleguinha de sofista era palavrão. Eles vão ser demonizados pela tradição como aqueles que não querem nada com nada, em detrimento daqueles que são muito sérios e muito importantes. E daí, se você pegar a República de Platão, Platão divide seres humanos entre ouro, prata e bronze. Literalmente, uns são melhores que outros, né? E tudo em detrimento de uma verdade. Tudo, né? Tem lá a verdade do mundo das ideias. A coisa fica mais clara em Aristóteles, quando ele vai dizer que uns são escravos por natureza. Uns nascem para mandar, outros nascem para obedecer. É a natureza que é assim. Não é só que ele está dizendo que uns devem obedecer, né, devem ser escravizados, mas ele tem a audácia de dizer que esses que devem ser escravizados, isso é para o bem deles, tá? A mesma coisa vai para homens e mulheres, né? O homem é superior à mulher e a natureza que quis assim. Isso é a vontade de verdade. É ignorar que toda a escravidão seja entre outros povos, né, seja entre bárbaros, prisioneiros de guerra, seja entre homem e mulher, isso é fruto da materialidade, isso é fruto das relações de poder. Não existe mundo das ideias, não existe natureza teleológica, que tem um telos, que tem uma finalidade, tá? A natureza não tem a vontade de hierarquizar indivíduos, o mundo das ideias não hierarquiza os indivíduos, não hierarquiza os seres humanos. Na verdade, essa ideia de hierarquia já é uma ideia idealista que nós usamos como ferramenta de poder. Isso é vontade de verdade. A ideia de que tem uma natureza que dita a verdade dos seres humanos e daí ela vai dizer, né, ela vai ser usada assim pra gente oprimir um pouquinho. Depois, né, essa natureza, ela se torna Deus, por exemplo, né? Com o cristianismo que estuda muito Platão e Aristóteles, o cristianismo é a vontade de Deus. A verdade nos libertará. Existe um Deus, esse Deus ele tem uma vontade, ele tem um código, ele tem regras, ele tem povo escolhido, ele tem um monte de coisa. Tudo baseado em discurso de verdade, tudo baseado em vontade de verdade. E daí seguimos a busca da verdade. Não era mais a verdade de Platão, não era mais a de Aristóteles, agora é do cristianismo. Mas daí também não dá muito certo para algumas pessoas, etc. Vem a ciência. Agora a gente achou a verdade. Agora a ciência dita a verdade sobre os seres humanos. Vem frenologia, né? Que é você pegar, apalpar o crânio e dizer que os negros são inferiores por causa do crânio. Vem teoria da degeneração.
continua mulheres são inferiores aos homens, continua negros são inferiores, vem liberalismo dizendo que existe uma classe maravilhosa que detém a verdade, que detém as trocas livres e consensuais e por isso que eles enriqueceram. Vem inúmeras formas de dizer a verdade, de produzir a verdade, dizer que não sou eu, é aquela verdade ali, é a meritocracia, é a verdade que do livre mercado, o próprio livre mercado vai falar, os liberais vão falar de preço verdadeiro, o preço justo, o preço real, enfim, mais uma vez, existe algo inscrito na natureza das coisas e é isso que está hierarquizando, não sou eu. Então as pessoas, né, a gente tem uma história da filosofia, uma história do pensamento que vai para a ciência, que vai para a economia, que vai para, enfim, até para a biologia, o darwinismo social é isso. Existe uma verdade da natureza, ela quer que aquele grupo vença, né, os que venceram são superiores, são hierarquizados, ela vai para todos os âmbitos da nossa vida. Você vive vontade de verdade o tempo inteiro. Eu tô passando por muito tópico de maneira simplista, porque eu tô querendo trazer realmente, assim, de maneira simplista um monte de conteúdo pra gente problematizar, para você ter contato com isso e ver como isso está espalhado em basicamente tudo. Eu poderia entrar em detalhes em qualquer um desses conteúdos, tá? Dependendo do interesse, isso pode acontecer, porque eu acho que talvez esse seja o vídeo mais pós-moderno que eu fiz até hoje. A gente está sempre em busca de uma verdade que vai nos libertar. Os sofistas já sabiam que isso não existia, né? Os sofistas já sabiam que o que acontece é que a gente está sempre persuadindo uns aos outros. Eles ainda não trazem, né, o materialismo histórico, mas se você for ver o materialismo histórico também mostra pra gente que, na verdade, são as relações de poder, são as relações materiais que vão criar esses discursos de desigualdade, essas hierarquias, etc. O único problema, na verdade, do materialismo histórico em Marx e Engels, pelo menos o problema central, não vou dizer o único problema porque eu também não tenho conhecimento suficiente, mas assim, o principal problema é ter uma linguagem do século XIX onde, né, não tinha se detectado que existia uma vontade de verdade, né, a gente estava bastante entusiasmado com a ciência, e tem que estar mesmo. O mito do pós-moderno anti-ciência é porque existe essa vontade de verdade, então, das pessoas que defendem ciência e um viés mais positivista, né? Então, essas pessoas, por terem a vontade de verdade, por verem a ciência como a salvação que irá nos libertar, essas pessoas acham que se você recusa a ciência como essa salvação, você é anti-ciência, e na verdade, eles que são muito mais próximos, né? O cientificismo é muito mais próximo do negacionismo do que a postura pós-moderna, tá? Então, cientificismo e negacionismo andam lado a lado. Mas é engraçado, né, que um grupo que era senhores de escravo, que usa a natureza, usa a verdade para justificar a escravidão, vai ser ressaltado ao longo da história da filosofia, e um grupo de professores itinerantes que eram vistos como grandes sábios da Grécia Antiga, que não tinham escravos, então vão ser vistos como demônios, demonizados, relativistas, uma galera que não sabia o que estava acontecendo, que só falava besteira, e praticamente não vão ser estudados, né? Há pouco tempo atrás começaram a sair alguns estudos que vão fazer um revisionismo e mostrar como os sofistas são importantes. Isso ainda está engatinhando, isso ainda não é suficiente, tá? Eles não estão inclusos como grandes pensadores, como inclusive, na minha opinião, mais importante do que Platão e Aristóteles. Eles não vão ser inclusos dessa forma. E Foucault é alguém, né? Alguém que está muito mais ciente, está muito mais próximo dos sofistas do que dos filósofos. Isso é a nossa tradição filosófica ocidental. E o Ocidente é a coisa mais violenta que a humanidade já produziu. Ninguém matou mais do que a maior democracia do mundo, os Estados Unidos. As guerras nunca foram tão violentas e a gente está falando da história da opressão de uns sobre outros. E essa opressão se baseia na vontade de verdade. E a gente tá falando dessa verdade com V maiúsculo, tá? Ninguém tá falando que, se você se jogar num vulcão, não é verdade que você morre ou não. Se você se jogar num vulcão, você morre. Isso é verdade. Esse tipo de verdade não é o que a gente tá combatendo, tá? A gente tá combatendo essa verdade lá em cima, platônica, aristotélica, cristã, cientificista, que traz para nossa vida cotidiana, para uma série de coisas que não tem nada a ver com verdadeiro ou falso, traz essa vontade de verdade. Então, moral, estética, sexualidade, toda redenção humana não é questão de verdadeiro ou falso. E também não estou defendendo um discurso relativista, tá? É porque como você está ofuscado por essa vontade de verdade, você acha que esse discurso é relativista, mas é que você não entendeu ainda, tá? Você não entendeu ainda. Quando um grupo assume as rédeas, assume o poder do mundo e fala, agora os meus interesses
vão ser os interesses da humanidade, todos os interesses da humanidade são relativos a esse grupo, ficam relativizados por esse grupo que agora domina. Isso é o verdadeiro relativismo, que é o que a gente vê hoje. Então, qualquer coisa, qualquer ciência produzida que fortaleça o poder da classe dominante, vai ser, bem-vinda, somos cientificistas. Qualquer ciência produzida que enfraqueça, joga fora. E daí preenche com negacionismo. Né? A própria economia política, o próprio Marx vai mostrar isso, né? Toda economia política burguesa é pseudociência. Mas a gente não joga fora. A gente cria think tanks para obrigar que essas ciências, esse negacionismo científico, se torne a maneira oficial pela qual a gente vê economicamente o mundo, por exemplo, ou politicamente, a própria ciência política, chamar de democracia o país que mais invadiu e mais financiou ditaduras no mundo. E daí quando chega Foucault, que não chega do nada, tá? Então, a gente tá falando de sofista, a gente tá falando de Marx, de Engels, de Freud, especialmente de Nietzsche, tá? Nietzsche é um grande adversário da vontade de verdade, por isso que ele vai ser racionalista e blá blá blá, e daí a galera vai chorar, vai vir com um monte de incompreensão à sua obra, né? Porque Nietzsche também, embora ele escreva de maneira fácil, ele é muito complexo, talvez um dos autores mais complexos de serem entendidos, porque ele inclusive é contraditório em vários momentos, mas o essencial aqui é que Foucault vai trazer que saber, poder e subjetividade estão interligados. O saber produz poder, o poder legitima o saber, e esse jogo de saber-poder constrói as nossas subjetividades. Nós não somos seres que estão em algum mundo etéreo com esse ideal platônico de que nós já possuímos a verdade dentro da gente, já sabemos o certo, o errado, o estético, o belo, o feio, e o que a gente precisa descobrir qual que é o certo e qual é o errado, qual que é o belo, qual que é o feio. Não, isso tudo está sendo produzido. Isso tudo está sendo produzido materialmente. É por isso que o pós-modernismo, ele não vai se desvencilhar do marxismo, né? Se as coisas são frutos do trabalho da humanidade, do trabalho dos seres humanos, inclusive as nossas concepções de verdade, as nossas concepções de beleza, as nossas concepções de justiça também são fruto do trabalho. E quando Foucault combate a vontade de verdade, ele está combatendo em vários âmbitos. Ele vai combater a vontade de verdade entre normal e anormal. O normal, o próprio conceito de normal, já é fruto dessa vontade de verdade, já é um mecanismo do poder para fazer os seres humanos obedecerem. Então ele tem toda a história da loucura, ele tem o poder psiquiátrico, ele tem os anormais, tudo obras importantes de Foucault, onde ele vai falar inclusive da construção desse poder psiquiátrico, então, que busca a normalização. A psiquiatria não surge para o bem-estar dos indivíduos. Ele fala que ela não consegue nem lidar com a sua própria história. A psiquiatria surge para controlar os indivíduos, para imprimir nos loucos, nos desviados, nos anormais, o discurso da doença mental, para fazer com que a gente naturalize uma sociedade de doentes mentais. Então, inclusive, né, vamos ser sinceros, o capitalismo produz uma série de desconforto com o mundo, uma série de sofrimento psíquico, e ao invés de buscar reduzir isso, mudando o sistema, a gente vai naturalizar, a gente vai normalizar esse sofrimento psíquico e vai jogar isso tudo pro indivíduo. Daí proliferam-se os transtornos mentais. Tá todo mundo com depressão, TDAH, com ansiedade, com alguma coisa. Os índices de suicídio são quase o dobro dos índices de homicídio. A pessoa mais provável a te matar nesse mundo é você mesmo. E cria-se então essa instância da vontade de verdade que é o normal. Todo mundo quer ser normal. Todo mundo quer seguir as regras, todo mundo quer alcançar a verdade de si mesmo, e a verdade de si mesmo tem que ser normal. Se eu tô meio surtado, se eu tô meio maluco, se eu tô coringando, se eu tô xingando demais, se eu tô, sei lá, se eu sair, né, dos eixos, eu tenho algum problema. Daí eu preciso ser diagnosticado com alguns transtornos, porque esse diagnóstico vai me trazer algum tipo de conforto momentâneo, porque, não, calma, olha só, gente, não é que eu sou anormal, não é que eu surtei, não, é que eu tenho um diagnóstico. Ah, beleza, agora esse diagnóstico valida de novo a sua existência, porque a sua existência foi validada pelo sistema porque você não se adequou às regras do sistema. Mesma coisa a prisão, né? Existe o poder da lei. A lei define o certo e errado. Ela vai usar a ciência, ela vai usar o bem-estar dos indivíduos como parâmetro? Não. Você pega, por exemplo, as drogas, né? A maconha, que é uma droga quase inofensiva, é a droga que menos mata no mundo, ela vai ser criminalizada, vai ser demonizada e vai ser coisa de vagabundo. O cigarro e o álcool, que são as drogas que mais matam no mundo, vão
vão ser naturalizados. Isso é completamente negacionismo científico, mas a gente convive e a gente inclusive moraliza e joga esse jogo moralista. Então se falam das universidades, né, pessoas usando drogas nas universidades, dificilmente alguém vai falar das pessoas que estão fumando cigarro dentro das universidades, né? É a droga que mais mata, né? Não, isso daí não é um problema. O problema são as pessoas que estão fumando maconha. As pessoas, a maconha não pode, a maconha é coisa de vagabundo. Daí se estão usando, mas olha, contra a lei. Então estão, né, contrariando a lei nas universidades. Quem pensam esses universitários que são? Mas assim, o cigarro tá tudo bem. Então, mais uma vez, negacionismo científico, vontade de verdade, a lei como um sistema de opressão. Então essa lei como sistema de opressão, ela vai servir para oprimir a classe trabalhadora. Então o trabalhador que existe num mundo que gera fome, um mundo que humilha, né? Ele nasce, se ele nasce preto, por exemplo, você vai ser sistematicamente, estruturalmente humilhado pelo sistema. Ai de você se revoltar. A força da lei vai cair com tudo pra cima de você. Já pro rico, não tem força da lei. O rico não vai preso. O bilionário é o cara que pode matar, estuprar você, sua família inteira e ele não vai preso. Ele simplesmente não vai preso. O bilionário não vai preso. Então, é todo um poder, inclusive de infringir a lei, porque a lei não foi feita pra ele. Mas, mais uma vez, existe essa instância superior da lei e nós temos que nos adequar. Isso é poder. Isso também não foi feito para o bem-estar dos indivíduos, isso foi feito para oprimir. O próprio Foucault mostra como a produção da delinquência faz parte do sistema. O sistema, a polícia, não serve para acabar com a delinquência. A polícia serve para produzir a delinquência, para produzir violência com essa delinquência, porque essa delinquência gera lucro. Isso tudo também está em Foucault. Então, a lei, a delinquência, o crime e todo esse sistema foi feito para produzir obediência ao sistema. Você vai acreditar que as pessoas que estão cometendo pequenos furtos e mais uma série de coisas, porque a maior parte das pessoas que está na prisão não cometeu crime violento, a maior esmagadora, acho que 95% ou até mais das pessoas que estão na prisão não cometeram crimes violentos, e a maior parte das pessoas ricas que cometem crimes violentos não vão para a prisão, não tem problema. O objetivo do sistema é exatamente esse, é produzir delinquência, é criar medo, o próprio medo vai ser uma produção, é fornecer uma falsa solução que na verdade vai agravar ainda mais o problema, mas as pessoas vão se convencer de que precisam mais dessa falsa solução, que é o poder policial, que é o poder carcerário, que é o poder, enfim, punitivo. A verdade da lei, a verdade da loucura ou da normalidade é instituída pelo poder, e se nós tivéssemos uma tradição sofista, a gente entenderia isso com muita facilidade. E tem a sexualidade também, né? O próprio Foucault vai perguntar, precisamos mesmo de um verdadeiro sexo? E ele vai dizer que a sexualidade dita a verdade dos indivíduos. Você é um indivíduo de sexualidade e essa sexualidade fala a verdade sobre quem você é. Eu não vou usar exemplos Foucaultianos, mas pensem que uma mulher que gosta de fazer sexo com várias pessoas vai ser taxada de vagabunda. Então isso diz a verdade sobre ela. As pessoas vão achar que ela não tem caráter por ser vagabunda. Ela não é para casar, por exemplo, que também é outra instância do poder que eu não vou comentar, mas enfim, essas pessoas merecem menos respeito. Se você quer respeito, você tem que se dar o respeito. Dizem para mulheres que não se dão o respeito porque, sei lá, gostam de mostrar o seu corpo, gostam de transar com várias pessoas. Isso dita a verdade, inclusive a moralidade do indivíduo. A mesma coisa o homossexual. O homossexual é aquele que abdicou da sua masculinidade. Como a masculinidade é algo a ser defendida e obrigatória, né, a ser usada como mecanismo de opressão, tanto nos homens quanto nas mulheres, né, porque o sistema é patriarcal, a verdade do indivíduo também está ali. O mesmo vale para as pessoas trans, então, né, tem uma instância lá em cima que é a biologia, e daí você tem que obedecer à biologia. Você troca a natureza de Aristóteles por biologia e continua tendo um sistema de opressão que agora tem outra face, tem outras palavras, tem outros trejeitos, mas continua sendo um sistema de opressão. O próprio corno, né, quem é o corno? O corno é aquele que não tomou as rédeas da sua mulher. A sua mulher, ela é propriedade dele. Se ele deixa ela ser profanada por outro, dentro de um sistema bastante cristão, eu diria, ele é um corno, ele é um ser a ser humilhado. A mulher dele também, porque ela é uma vagabunda. Ela não se curvou a ser propriedade de um homem. A mulher precisa se curvar a ser propriedade de um homem e o homem precisa aceitar que ela é propriedade dele, senão nós temos mecanismos de poder, de bullying, de violência psicológica contra esses indivíduos. A burguesia sabe, né, que essa verdade não existe. Richard Roth vai chamar essa verdade
de verdade redentora. É a ideia de que lá em cima existe algo que vai nos dar a redenção. Olha como tem a ferramenta cristã. Nós precisamos buscar a verdade, nós precisamos encontrar a verdade. O que eu tô aqui para dizer nesse vídeo é que, enquanto esquerda, a gente tem que superar isso. A gente segue repetindo os mesmos erros, que é... tinha lá um monte de coisa que a gente via como verdade, mas a gente estava errado. Como são engraçados os valores do passado. Mas não, agora a gente tem. Agora a nossa salvação vai vir pela verdade. A gente ainda acredita que existe alguma verdade a ser descoberta, ou várias verdades, e que a gente vai salvar, a gente vai mudar o mundo a partir de alguma verdade, a partir de alguma vontade. Isso é vontade de verdade. É achar que a gente tem que descobrir o que a gente tem que fazer enquanto humanidade, quando na verdade a gente tem que criar, quando na verdade a gente tem que largar essa vontade de verdade, a gente tem que ver quais são os nossos interesses como seres humanos e buscar a tecnologia para compatibilizar esses interesses. A gente tem interesse em comer, em ser livre, em ser feliz, em não destruir o planeta. A gente tem que descobrir como que a gente compatibiliza isso tudo, como que a gente cria tecnologias para resolver esses problemas e deixar essa vontade de verdade de lado. Eu não quero obedecer à natureza, eu não quero obedecer a nenhum Deus, eu não quero obedecer ao poder redentor da ciência que está descobrindo alguma verdade sobre os seres humanos, e no momento que descobre alguma verdade, a gente precisa se curvar a essa verdade. A gente pode fazer o que a gente quiser, tá? A natureza, quando ela não quer que a gente faça alguma coisa, ela impede a gente de fazer alguma coisa. Eu não posso sair voando por aí, né, do nada, porque a natureza não quer, a natureza não deixa eu sair voando. Tudo que a gente pode fazer é natural, tá? Não existe nada fora da natureza. Nós não conseguimos estar fora da natureza. E daí, para parafrasear Marx, né, que disse que a burguesia construiu o mundo à sua imagem e semelhança, nós aqui que queremos derrubar a burguesia, queremos superar isso, precisamos construir o mundo à nossa imagem e semelhança, mas para isso a gente vai ter que saber qual que é a nossa imagem e semelhança, né? E como a gente não sabe, e como a gente ainda está preso nessas artimanhas do poder, nas malhas do poder, da vontade de verdade, a gente não consegue nem se entender, porque se a gente continuar procurando verdade por aí, existem várias, a gente vai achar várias verdades, e daí a gente vai ter um negacionismo científico. Daí a gente vai ter o Olavo de Carvalho, tá? Então, o Glaucio estava errado quando ele disse que o pós-modernismo leva ao Olavo de Carvalho. Na verdade, é a vontade de verdade. Na verdade, é a insistência na modernidade que leva ao Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é fruto da modernidade, ele é o moderno. Fake news, terraplanismo, isso tudo é a quintessência da modernidade, isso tudo é onde a modernidade está nos levando. O pós-moderno não aceita esse tipo de bobagem. Ele acha que o moderno está refutando o vento, quando ele vem com um monte de artimanha e blá blá blá. Porque a gente tem que chegar na verdade, porque a razão, porque a ciência, colocando isso inclusive no singular, quando na verdade deveria colocar no plural. Existem várias racionalidades, existem várias cientificidades, e a gente tem que aprender a lidar com ela, a gente tem que tomar as rédeas dela, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida, da humanidade e do futuro da humanidade. E infelizmente eu acho que os modernos ainda não entenderam isso, tá? Então é difícil de debater com o moderno porque eles ainda não entenderam isso. Eu espero que esse vídeo, né, eu sei que vai ter certo tipo de confusão mental para muitas pessoas, né? Eu tô aqui realmente querendo provocar muita gente, e eu espero que esse vídeo aí seja de interesse de vocês entender melhor sobre isso. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.